Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow e no vídeo de hoje iremos falar daqueles que não falamos. Nas últimas semanas aí foi revelado o spoiler completo de Burst of Destiny e nele aí tivemos aí os suportes exclusivos TCG. E não são os BTubers, e sim uns exclusivos TCG aleatoriamente que foram jogados aí nessa coleção. E hoje iremos falar aí do grande potencial que essas cartas não podem ter. Ou potencial grande, né? Depende do seu ponto de vista. O assunto de hoje é esse, então bora lá! Muito bem. Pelas cartas aqui que a gente tivemos aí uma carta armadilha, uma spell, um monstro link e dois monstros de main deck. São cartas aí que sempre vêm, né, nas coleções aqui de Power Set para o TCG. E são cartas exclusivas TCG, como a gente teve aí nas últimas coleções. E bom, essas cartas geralmente elas não são muito boas, impactantes no momento, né? Depende aí do formato do jogo. Pode ser às vezes que ele seja impactante ou não. Mas neste caso aqui não tem muito impacto, mesmo assim. Bom, vamos começar, né, pelo aqui o primeiro monstro que temos, o Night Sword Serpent. Um monstro aí de nível 4, água réptil, 500, 600. Uma arte interessante. O seu efeito diz, né, se ela for enviada para o cemitério por evento de carta, você pode especial invocar essa carta, mas ela será banida quando sair do campo. Você pode utilizar esse efeito uma vez por turno. Esse efeito é o típico efeito de Shadow, é bem interessante. Ele vai ser invocado aí, porém ele tem dois problemas. Primeiro, ele é água, ou seja, Shadow não vai utilizar ele, né, a não ser que você faça aí a fusão lá de água do Shadow, aí ele vai intrigar e vai entrar. No Desp é muito menos, que o Desp utiliza luz e trevas, né, e ele é água. E o outro que é do tipo réptil. Então essa carta dificilmente vai ter ótimos spots. Porém, vale lembrar, né, que ele é um monstro réptil. Ou seja, qual deck de réptil que é relativamente aí bem jogável, né? Temos aí o Guidoatic. O Guidoatic recebeu também um suporte na Burst. O Guidoatic consegue aí jogar esse monstro do deck pro cemitério, também utilizando aí a chuva de cobras que envia 4 répteis do deck pro cemitério. Se enviar esse monstro, ele vai trigar, ele vai entrar. E como ele é um monstro de nível 4, você consegue descer outro nível 4 e fazer aquele Exceed para buscar outro monstro réptil. Essa carta pode ser uma peça de combo em Guidoatic. Infelizmente ele não é trevas e nem luz, já que o Guidoatic aí interage com monstros réptil de luz e trevas. Porém, né, você pode usar essa estratégia de enviar ele do deck para o cemitério ou até mesmo da mão para o cemitério, trigar o seu efeito invocar e ter mais plus de jogada. E um outro deck também pode ser interessante dessa carta ser utilizada no deck de Reptiliane, que também ganhou novo suporte aqui na Burst. Então é uma carta até que interessante. Vai ter alguns spots aí, pelo menos no For Fun, no competitivo nem tanto. É um suporte sim, até que interessante. Próxima carta que temos, o DD Assault Carrier. Vamos aqui, interessante. Bom. Trevas nível 8, máquina 2500-2500. Trevas, máquina. A gente já pensa o que, né? Orkust. Ele diz que ele não pode declarar ataque a menos que você bane uma carta do seu cemitério. E se exatamente 3 cartas forem banidas, as suas cartas, né? No caso, você vai especialmente invocar essa carta de sua mão. Você pode utilizar esse efeito uma vez por turno. Bom, essa carta, por ser um nível 8 Trevas Máquina, a gente já pensa em quê? Em Orkust. Sim, mas Orkust já tem aí o Gizmek. Sim, tem um Gizmek e o Gizmek é um nível 8 Trevas Máquina. Ou seja, utilizando esses dois monstros, você já consegue fazer um Exceed 8. E para você colocar ele no campo, com grande facilidade, você pode tanto utilizar o efeito do Gizmek, né, o Orochi, banindo aí 3 cartas do seu extra deck para destruir uma carta no campo. E como foi banido 3 cartas, você vai descer esse monstro. Ou também você pode utilizar aí o Prosperity. Algumas builds aí de Orkut utilizam o Prosperity. Não é tão popular, mas é uma tech interessante. E você com essa carta aqui, aí com o Prosperity você vai banir 3 cartas para adicionar uma do deck. E sendo ele, estando na sua mão, você vai descer ele. E ele é um monstro de 2500, então é bem interessante. E você ainda pode utilizar, né, quando você for atacar com ele, você bane as suas próprias cartas. Assim você vai poder ainda combar mais no deck de Orkust. Uma tech interessante, porém você vai precisar de outras cartas para utilizar. Mas não é uma carta que não é utilizável. Você pode sim utilizar esse monstro. Próxima carta, essa sim deu grande potencial, mas um potencial muito grande. É o Abe Skipper. Mostra aqui Link,
Um detalhe, galerinha, as cartas aqui estão um pouco estranhas porque, né, a Konami não liberou as cartas em Full HD, imagem ótima, então tive aqui que dar um jeitinho de fazer uma arte aqui interessante, mas pode confiar que essas cartas aí sim saiu na bot. Bom, como eu falei aqui, o monstro Link 2, água, peixe, 1500, Link 2, um Link aí basicamente genérico para água. Os seus materiais são 2 monstros água, ou seja, qualquer 2 monstros água você consegue fazer ele. E ele é um ótimo monstro e vocês vão ver por quê. Ele não pode ser usado como material Link no turno que foi Link invocado, justo. Se essa carta for Link invocado, você pode especial invocar o monstro peixe de sua mão, onde essa carta aponta, ótimo. Temos aí algum suporte de peixes bem bom. E o seu outro efeito já como basicamente com o primeiro. Porque você pode dar alvo em um outro monstro peixe que você controla e uma carta do oponente, então você vai banir as 2 cartas. Ou seja, você desce o monstro peixe de sua mão, automaticamente você já pode utilizar o seu segundo, banindo o monstro que você invocou e uma carta de seu oponente. Ou seja, um Link 2 aí genérico de água de interação, e você pode aí trazer alguns peixes que são bem interessantes. Como no caso aí dos Shark. Os Shark que veio, se não me engano, na Eternity Code. Então você pode utilizar eles têm uns efeitos bem interessantes. Um deles você pode fazer espécie de um outro monstro água da sua mão. E futuramente teremos aí, né, novas cartas aí de Shark. Se não me engano, vindo na Battle of Legends em 2021, no final desse ano. E também futuramente temos os novos suportes de Pescador Lendário. Então, no momento, essa carta não é tão grandiosa assim, mas futuramente ela pode ser bem utilizável. Do deck de Mermaios tem alguns esportes interessantes, mas nem tanto, já que os Mermaios bons são Serpente Marinha, e esse monstro interage apenas com peixe. Mas futuramente pode ser sim, aí quem sabe um Nidofiber bem nerfado 3.0, quem sabe. Próxima carta, essa carta sim vai ter um grande espaço aí em vários decks. É a Heritage of the Light, uma carta aqui mágica contínua. O efeito disso, se você invocar o monstro Ritual, Fusão, Synchro ou Exceed, por invocação, né, de Ritual Summon, Synchro Summon, Fusão Summon ou Exceed Summon, enquanto você controlar outro monstro do mesmo tipo, né, um Ritual, Fusão, Synchro, Exceed, você vai puxar uma carta. Você pode ativar uma vez por turno. Bom, basicamente explicando essa carta. Se você invocar um monstro ritual e você já controla um ritual, você puxa uma carta. Se você invocar um fusão, Synchro, Exceed, você controlar um desses monstros, você vai puxar uma carta. Tá, Mark, onde essa carta aí tem spot? Bom, primeiramente essa carta tem um spot aí no deck de Invoked, de Shadow, Dogma, Despia. Você vai fazer uma fusão no seu turno. Se você conseguir fazer outra fusão nesse mesmo turno, você puxa uma carta. E no turno do oponente, você pode aí utilizar Shadow Fusion ou a Esquismo, fazer outra fusão e aí puxar outra carta. Porém, vale lembrar que o deck de Despia e o deck Shadow são decks inconsistentes e eles precisam de muitas combinações de cartas específicas para jogar. Então, se você tiver uma carta dessa e não conseguir estender muitas suas fusões, essa carta vai ficar morta. Mas é um bom spot. Você consegue fazer várias jogadas puxando aí 2 cartas no seu turno e no turno do oponente. E o nosso parceiro, Ritual Master, fez aí um vídeo falando especificamente dessa carta, o impacto dela no Megalith, já que o Megalith faz tanto ritual no seu turno e no turno do oponente. Dá uma olhada lá, deixarei aqui nos cards se você ainda não viu. E voltando aqui para as fusões, já que é o nosso foco, sim, essa carta tem um spot aí no Despia e no Shadow, mas como eu falei, né, os decks são inconsistentes. No Despia puro, essa carta brilha mais, já que o Despia puro tem mais condições de fazer muitos e mais fusões, até 3 fusões no mesmo turno, e você ainda consegue fazer fusão no turno do oponente, com a Spell Quick lá, Branded Range dos Despia. Então basicamente aqui você faz 2 fusões no seu turno, puxa uma carta, no turno do oponente faz outra fusão e puxa outra carta. Dessas cartas aqui que saiu, essa Spell aqui parece ser a melhor. Próxima carta, a última carta que temos, uma armadilha normal, Apex Predaction. Parece ser aqui o Ordeon. Parece ser o Ordeon aqui, interessante. Ela diz aqui, se você controlar um monstro que foi normal invocado ou baixado, 2 pontos, uma condição, você destrói todos os monstros que foi especial invocado no campo. Opa, interessante. E até o final do seu próximo turno, que essa carta foi ativada, você não pode normal invocar ou baixar. Essa carta é ótima e ruim ao mesmo tempo.
é um grande spot que você pode ter dessa carta é no deck de Monarca. Monarca sim, essa carta aqui é interessante. Porém você não vai poder normal invocar nos próximos 2 turnos, é algo ruim. Mas também essa carta aqui pode ser ótima no deck de Flannery. Sim, você vai ficar locada em 2 turnos, mas se você estabelecer um campo aí full, essa carta aqui, nossa, essa carta aqui vai ser ótima, vai ser perfeita. Além aí do Pinguim negar todo mundo aí em modo de ataque, foi ser invocado do Extra Deck, você ainda vai dar um Hijacker no oponente de monstros especial invocado. Essa carta aqui parece ser não ter um grande potencial, mas com certeza em algum momento do jogo vai ter pessoas aí utilizando essa carta e abusando demais dela, mas demais. Então é isso, galerinha, essas foram as nossas cartas de que a gente não falamos. E sim, né, exclusivos TCG é complicado, parece cartas boas, mas ao mesmo tempo são cartas ruins. Pro meta não são tão boas assim, mas como eu falei, tem gente aí que tem muitas criatividades. E pode ser que sim, essas cartas venham a se tornar algo a mais no futuro. Não agora, mas no futuro. Já a Konami pensa muito aí no futuro. E é isso, galerinha. Esse foi o nosso plantão dessa semana. Se vocês curtiram, claro, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Estamos com a meta aí de 800 inscritos. Então bora bater esta meta. Então é isso, galerinha. Eu sou o Max Shadow e nos vemos na próxima.